Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Hoje a live vai ser muito gostosa. Até deixei já a minha plantinha aqui para acompanhar a gente. Pessoal, o som tá funcionando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém me dá um ok aí só pra gente testar? Se tá tudo funcionando? Vocês estão me ouvindo bem? Vou fixar aqui o comentário. Ótimo, muito bom. Muito obrigada pelo retorno. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Deixa eu fixar aqui o comentário. Então, pessoal, até que a galera vai entrando, eu vou explicar um pouquinho de como vai ser a live de hoje. Então, na live de hoje, vou falar mais sobre as plantas, sobre o poder das plantas, as ervas, né? Desse reino que o universo nos deu, que é um reino tão maravilhoso, que ele age com a gente com tanto amor, com tanto carinho, e que há muitos e muitos e muitos anos atrás era muito mais utilizado, e hoje a gente acabou perdendo um pouco dessa sintonia, sabe? Com a natureza, com as ervas. E que eu vou falar algumas coisas pra vocês aqui que a gente já tem isso intrínseco dentro de nós, tá? A gente tem esse conhecimento dentro de nós, mas às vezes a gente só precisa de alguma coisa para resgatar isso novamente. É o que eu sempre falo dos cristais também. Os cristais são algo ancestral. Então, quando é algo ancestral, que os nossos ancestrais ou nós em outras vidas vivemos isso, a gente tem esse conhecimento dentro de nós. A gente só precisa resgatar ele novamente através de outras pessoas, de experiências, através de livros, vídeos, cursos, o que for, né? Hoje a internet está aqui para ajudar muito a gente, e é a mesma coisa com esse reino, né? O reino das plantas, das ervas, que tá aqui para nos auxiliar. E, gente, a principal coisa que eu aprendi na minha vida, assim, que realmente eu já sabia, mas como eu disse, às vezes a gente só precisa de um estalinho na nossa mente para entender como realmente isso funciona, é que vocês já repararam que as plantas, que as ervas, tudo, né, as árvores, a maioria delas é verde? Então, assim, ai, parece boba essa pergunta, mas pensem comigo. Verde é a cor de qual chakra? Verde é a cor do nosso chakra cardíaco. O que o nosso chakra cardíaco representa? O amor incondicional, a gente aprender a amar de maneira incondicional, sem olhar quem são as outras pessoas, sem olhar quem é o próximo, somente amar incondicionalmente, né? Perdoando tudo que já aconteceu com nós mesmos, perdoando tudo que já aconteceu com outras pessoas, e amar incondicionalmente e viver a gratidão incondicionalmente, né? Então é isso que as plantas elas vieram para nos mostrar. A cor que elas não absorvem é a cor que elas são, né? Então, por exemplo, aqui minha espada de São Jorge, ela é verde, né? Então a única cor que ela não absorveu e ela deixou para que eu, né, para que nós todos pudéssemos aproveitar é a cor verde. Isso a cromoterapia explica, né? A cor verde é do chakra cardíaco. Então, gente, por isso que é tão legal a gente ter planta em casa, ter planta aqui no nosso escritório novo. Nossa, assim, ó, no momento que a gente colocou planta, a sensação, a gente ama estar aqui. Não só pelo nosso trabalho, porque a gente ama fazer isso, eu amo estar aqui com vocês, mas porque a gente deixou um ambiente muito confortável. Tem 3 plantas aqui, tem a espada de São Jorge. Nossa, não, tem 4. Tem a espada de São Jorge, tem uma palmeira, tem uma. Ai, como que chama? Uma suspensa e tem mais um lírio. Ai, gente, sério, é tão gostoso ficar aqui dentro, não é porque eu trabalho aqui, mas vocês entendem que as plantas, elas trazem amor, elas deixam confortável, elas trazem o que a gente precisa, então elas doam pra nós sem pedir nada de volta. A única coisa, na verdade, que elas pedem é tipo, por favor, me dê um pouquinho de luz ou
de sol. E se você puder me dar uma água, né, pra me ajudar, de vez em quando um adubinho, seria legal. É a única coisa que elas pedem, que é para elas poderem, na verdade, sobreviver e continuar nos auxiliando. Então, sim, a principal cor das plantas desse reino é o verde, que é o nosso chakra cardíaco, que é o chakra do amor, é o chakra da gratidão, é pra gente aprender a amar as pessoas, pra gente aprender a ser grato pelas coisas sem querer nada em troca, entendeu? Então é isso o principal desse reino, né, que é das plantas, das ervas, das árvores, de tudo que eles estão aqui para nos auxiliar. Então amar, gente. O nosso chakra cardíaco, ele tá bem no centro de todos os chakras, né? Dos mais inferiores, que são ligados a principalmente esses aspectos mais densos, né? Ligados à sobrevivência, a como a gente se vê, ligado à sexualidade. Então, aspectos mais densos. E a partir do nosso chakra cardíaco são chakras mais sutis, ligados a energias voltadas a Deus, voltada à energia mais superior, voltada à nossa mente, voltada às nossas emoções. E o cardíaco, ele está exatamente no meio para equilibrar tudo isso. Então ele está no meio porque ele é o centro de todas as energias, é ele que nos liga às nossas energias mais inferiores, mais densas, é ele que nos liga com as energias mais superiores, né? Então ele consegue também fazer essa junção da gente estar sempre conectado. Então a cor verde, ela é maravilhosa. Quanto mais verde a gente tiver na nossa casa, mais amor a gente vai ver. Por quê? O que a cromoterapia ensina, né? Que cada cor, ela vai transmitir algumas coisas para nós e na nossa parte neural também vão acontecer algumas coisas. E a cor verde, ela é a cor da saúde, é a cor da imunidade, é a cor do amor, é a cor do chakra cardíaco. Gente, no momento em que vivemos, onde tem muita coisa acontecendo, tá? Muita coisa acontecendo, tá? Então, por que é legal a gente ter plantas em casa, utilizar chás, ter plantas? Porque elas vão fazer a gente amar mais. Elas vão fazer a gente relaxar um pouquinho e ver a vida e amar a vida das coisas mais simples, sabe? Começar a gostar das coisas mais simples. A gente vê, sabe, coisas simples mesmo da vida, tipo elas só querem água, querem um adubo, querem luz, né? Então a gente perceber como elas gostam de viver, elas gostam de sol, gostam de claridade. Será que a gente também não tem que aprender com elas? A gente não precisa tomar um sol, precisa tomar mais água, precisa se hidratar. E elas mostram para nós a saúde. Então, o verde é a cor da saúde. Quanto mais verde a gente tiver na nossa casa, mais o nosso cérebro vai estar entendendo que a gente está num ambiente de saúde, que a gente está num ambiente de cura, que a gente está num ambiente de amor, de gratidão, né? O verde, que é o nosso chakra cardíaco, que representa o nosso chakra cardíaco em equilíbrio, tá? Quando ele não tá em equilíbrio, ele pode oscilar a cor, tá bom? Então, quando ele tá em equilíbrio, que é o verde, ele vai estar trabalhando principalmente a nossa glândula do timo, que é a glândula da imunidade. Então, como é legal a gente utilizar plantas na nossa casa para remeter ao nosso cérebro, ao nosso chakra, dizer assim, eu estou saudável, eu vivo o amor incondicional, Ai, obrigada pelos corações, estou adorando a live também, né? Então, estou vivendo o amor incondicional, estou vivendo a gratidão. Gente, eu sei que é difícil, sabe? Às vezes, eu já passei por muitas coisas difíceis na minha vida, por mais que eu seja nova ainda. Mas assim, tudo tem um lado positivo. Eu sei que às vezes parece que não tem, que é difícil da gente enxergar, mas lá na frente, quando tudo passar, você vai dizer: caraca, como foi importante aquele momento da minha vida. Tem momentos na nossa vida que eles são tão difíceis que a gente acha que eles não vão mais passar. Tem momentos da nossa vida, ou pessoas, coisas que passam pela nossa vida que a gente acha que vai ser eterno, que não vai acabar. Mas tudo tem um porquê. Nada na nossa vida, gente, não acreditem em, tipo, acaso. Aconteceu. Vocês acham? Nossa, agora é uma opinião minha que eu sempre quis compartilhar. Eu sempre compartilho com o Léo, que é o meu marido, sócio. Mas eu quero tanto compartilhar com mais pessoas. Gente, vocês acham
que o universo, que Deus, o que for que você acredite numa energia superior, que é tão simples assim, gente, é o universo, as energias, os deuses, Deus, tudo, não importa no que você acredita, aqui não entra religião, aqui não entra nada, tá? Isso é energia, é o todo. Vocês acham que seria tão simples assim, que se remete a só tipo, ai, aconteceu, é o destino, ou tipo, é sorte, é azar, gente, é muito maior do que isso. O amor, as coisas acontecendo, o tempo, ele vive só no nosso plano. Só nós aqui, humanos de carne, só nós vivemos as horas, o tempo, tá? Não existe tempo, né? Eu sei que isso é muito louco, eu sei, eu também acho muito louco, mas é isso aí. Só nós vivemos no tempo, então as coisas estão acontecendo a todo momento. Enquanto tem coisa acontecendo aqui comigo, tem coisa acontecendo com outras pessoas. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, o sol tá girando, lua, planetas, estrelas, tá tudo acontecendo, minha gente. Então é muito, as coisas a gente tem que começar a olhar para as coisas, sabe? Abrir essas glândulas aqui, abrir esse nosso chakra, o nosso terceiro olho e ver como as coisas são amplas e não são pequeninas e que a gente não tem controle sobre tudo. Na verdade, a gente não tem controle sobre a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida, entendeu? E quando a gente consegue ter controle sobre alguma coisa, por exemplo, sobre a nossa saúde, tá? Que é um exemplo. A gente consegue ter controle sobre a nossa saúde em alguns aspectos. Então a gente tem que poder utilizar disso para poder nos ajudar, entendeu? Para melhorar a nossa energia, para melhorar a nossa imunidade. E qual é a minha função hoje aqui que eu descobri a minha função aqui na Terra, né? Eu encontrei a minha missão, gente, eu sou um portal, tá? Somente isso, uma pessoinha que vem aqui se comunicar. Oi, Jô, tudo bem? Uma pessoinha que vem aqui se comunicar com vocês. Eu somente sou um portal que vem aqui falar a minha opinião para vocês do que eu vivo, do que eu vivi e de coisas que eu sonho, de coisas de outras vidas e de coisas que eu aprendi. E eu somente sou um portal que vem falar aqui isso para vocês. Eu não sou a dona da verdade. Tudo já existe, eu não criei nada, tá bom? Eu só estou aqui passando conhecimento e essa é a minha função. E principalmente, tanto que tem ali na nossa bio, a gente leva cura através da natureza, tá? Então, o que nós podemos levar da natureza, de conhecimento da natureza para ajudar na cura, aumentar a vibração, a gente vai levar, tá bom? Então, plantas, cristais, rituais, energia, astrologia, tudo que envolve natureza, minha gente, a gente vai levar, tá bom? E hoje a live é tão especial, falando sobre plantas, agora que eu falei a parte principal, que elas estão aqui para trabalhar o amor incondicional. Gente, nós temos que viver o amor, nós estamos num momento, tá? Onde parece que a gente ainda não entendeu, mas a gente tem que parar de deixar o nosso ego comandar a gente, tá? Estamos passando por provações. Eu, inclusive, estava passando. A gente passa todo momento, né? Por provações. É tanta ideia na cabeça, é tanta coisa, é tanto pensamento, é tanto sentimento de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo, que a gente fica perturbado. A gente não sabe se a gente está dando o nosso melhor, a gente não sabe se a gente deveria fazer mais, se a gente está errado, se a gente está certo. Mas quem faz isso, gente? Quem faz isso é o nosso ego. Não é o nosso coração, não é a nossa essência. Ontem eu falei nos stories, tudo tem o seu tempo, entendeu? Tem o nosso tempo da nossa consciência, tem o tempo do nosso corpo, tem o tempo do nosso conhecimento. A gente precisa limpar um pouco a nossa bagagem para conseguir entender outras coisas. Comigo foi assim. Eu tive que limpar muitas crenças dentro de mim, eu tive que me curar. Gente, para eu poder estar aqui falando para vocês muitas coisas, eu preciso estar trabalhando em mim para conseguir passar, tá? Eu gosto muito de sagrado feminino, vão ter muitas coisas voltadas a mulheres, a sagrado feminino, tá? Então, por quê? Porque eu fui uma mulher que eu passei por muitas coisas, entendeu? Eu passei por, gente, assim, ó, inúmeras coisas mesmo e acontecimentos.
Mas eu não me vitimizo por isso, porque eu sei o quanto foi importante eu ter passado por tudo isso para eu poder curar, para eu poder aprender com tudo isso, para poder ajudar outras pessoas, para poder ajudar outras mulheres, outros homens com tudo que eu passei. Por quê? Porque todos nós somos portais e todas as nossas experiências a gente pode estar mostrando para outras pessoas. E sobre plantas, sobre ervas, gente, eu vim numa família aonde a gente vive isso, né? A parte da família da minha mãe, a gente vive as plantas. Eu fui na casa da minha tia, tu entra na casa da minha tia, a parte da frente da casa tem, sei lá, no mínimo uns 10 tipos de chá, 12, aí tem aquela horta, aí tem planta de tudo quanto é tipo, aí aquela coisa doida, assim, sabe que você entra na casa da pessoa e tu diz assim, cara, como as plantas aqui são lindas. Você entra na casa da minha mãe e diz, mãe, que doideira, como que as plantas ficam tão bonitas? Eu vou na casa da minha sogra, é surreal também. É aquelas plantas lindas, assim, ó, que são verdes, que vivem, que amam os lugares. Então eu vim de famílias assim, que são pessoas que amam as plantas, que cuidam as plantas. A minha tia, ela é benzedeira, tá? Então é uma coisa doida. Ela utiliza os rituais dela, tá? Isso é uma história muito legal que eu fui descobrir alguns meses atrás, que essa minha tia, por ela ser benzedeira, ela recebeu os ensinamentos de uma outra anciã, né? Que também havia recebido de outra. Gente, olha como isso é lindo. São conhecimentos que se passam de geração para geração e elas têm uma tradição que elas precisam passar, se eu não me engano, para 2 ou para 3 mulheres. 3? Que é para 3 mulheres, 3, né? Número sagrado. Então, que elas têm que passar para outras 3 pessoas sempre antes de partir desse plano para outro. E eu, inclusive, foi uma pessoa que, quando eu ouvi aquilo, eu falei, ok, eu não acredito, eu preciso ser uma dessas pessoas, tia. Você vai ter que me passar, eu quero ser essa pessoa, por favor, que você vai passar todos esses ensinamentos de como, né, ela cura as pessoas através dos benzimentos, da oração, através. E, gente, também aqui não tem nada a ver com religião, tá? E sim, ela utiliza a energia dela, o poder dela de dizer assim: eu vou curar essa pessoa com essa erva. Então eu vou dar um exemplo meu, olha que loucura. Eu não sei se vocês já passaram isso na vida de vocês, mas é surreal. Quando eu era criança, eu era uma criança doidinha e principalmente os meus dedinhos, eu vivia batendo na parede, aí, né, luxava o dedo, destroncava o dedo, aí tornozelo, isso, aquilo. O que que ela fazia, né? O que que é tradicional as pessoas fazer? Levar no médico, fazer raio-x, isso, aquilo. Eu não. Ela dizia, vem aqui que nós vamos te benzer. Eu ia lá, gente, olha que doideira, e é maravilhoso, vocês não têm noção. Ela pegava um prato e uma xícara. Sabe essas xícaras de antigamente transparente, tá? Bem essas. Ela coloca palha de milho mesmo dentro. Aí ela faz as orações dela, coloca água, tá? Aí ela pega o prato, pega a xícara com a palha de milho com a água, junta, né, o prato com a xícara e tac, vira. Não sai uma gota de água de dentro. E o que dela faz a oração dela, tudo, né? Coloca ali a energia e ela fala assim: quando a água começar a sair de dentro, é porque você está melhorando. Ali se passavam dias, às vezes uma semana, 2, dependendo, né? Tornozelo demora um pouco mais, principalmente na criança. O que que acontecia? A gente ia lá olhar, começava a sair um pouquinho de água. E o que que acontecia comigo? Eu não estava com mais dor, minha gente. Então, olha que louco. E ao mesmo tempo, que maravilhoso, né? Então, é assim. Aí, né, na minha família também é assim. Ai, tá com bicha. Não sei se vocês falam isso. Tá com amarelão, né? Que daí é quando a criança não come, é quando a criança tá doentinha, tá com a imunidade baixa, tá com aquele aspecto meio amarelo, sabe assim, ó. Um zumbi, a gente fala que é bicha. Então, o que que ela fazia? Ela pegava um prato, ela pegava umas plantinhas, não lembro qual que é, linha de costura, cortava e aquele negócio embolava e ela dizia que aquilo ali era que tu tinha bicha,
fazia uma oração, fazia uma mistura de chá para você tomar, principalmente com raízes. Você tomava, o que acontecia? Energia, a criança ficava maravilhosa, comia, engordava, né? Tinha energia, brincava, faceira, dormia bem. Então, gente, é doido. Mas assim, as plantas, os chás, os rituais, eles estão na nossa vida desde os primórdios, minha gente. Antigamente, há muitos anos atrás, não existia remédio, não existia nada. E como as pessoas se curavam? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que as pessoas cicatrizavam algo? Como que as pessoas nas guerras, tá? Nas guerras, há muitos e muitos, a gente tá falando há muitos anos atrás, tá? Como que eles acalmavam uma pessoa, como que eles cicatrizavam um ferimento, como que eles ajudavam. Tudo com plantas, tá? Tem várias séries que a gente consegue ver. Tem a minha série preferida, tá? Que é Outlander. É uma série que se passa lá no ano de 1500, que é onde tem uma... Gente, assistam, tá? Por favor, Outlander. Assim, quem ama essas coisas vai adorar. Que também tem círculo de mulheres com... Ai, como que é o nome? Ai, com portais sagrados. Ai, é sensacional, tá? É maravilhoso. E ela fala, e ela é do futuro, tá? Ela encontrou um portal, voltou pro passado, e lá ela mostra, tipo, alguém se feriu, né, de um tiro ou de uma espada. Eles fazem compressas com ervas para cicatrização. Os índios também fazem, os xamãs, né, compressas de ervas para cicatrização. Então tudo, gente, é erva, né? Nos vikings também eles mostravam muito isso, que é tudo com compressa de ervas, né, ervas medicinais. Tem uma cena de vikings que é muito interessante, que tem uma japinha lá que ela dá pro cara principal da série. Ai, tu lembra o nome dele? Não? Enfim. Que ela dá uma planta para ele comer e ele para de sentir dor, né? Ele para de sentir dor, ele começa a se sentir muito bem. Então, gente, tudo é planta, tá? Então, o que são os medicamentos hoje em dia? São as substâncias, né, misturadas com um milhão de coisas em um laboratório, mas que vem tudo da natureza, a gente vem tudo das plantas. Semana passada a gente fez uma live falando sobre óleos essenciais que vêm das plantas, né? É um óleo extraído da planta, é uma parte puríssima da planta para estar ajudando a gente. Quando a gente fala de plantas, hoje eu quero falar principalmente da parte energética, tá bom? Das plantas. Então, até eu trouxe um livro aqui para estar falando para vocês, que é um livro maravilhoso. Em breve teremos tarô também, tá? Então, vamos fazer tarô nas lives. Só ainda não chegou, tá demorando um pouquinho mais, né? Agora para chegar as coisas, eu comprei semana passada. Então, gente, coisas incríveis assim. Mas falando das ervas, gente, as ervas, as plantas, elas têm um poder energético, tá? Muito grande, um poder material, um poder no nosso corpo físico, tá? Então, o poder energético das plantas, eles atuam aonde? No nosso campo áurico, atuam nos nossos chakras, tá bom? Os nossos chakras, eles são responsáveis por glândulas no nosso corpo, são responsáveis por diferentes funções no nosso corpo. Então, quando a gente trabalha o nosso campo áurico, quando a gente trabalha os nossos chakras, automaticamente a gente vai estar trabalhando o nosso corpo físico, tá? Quando a gente trabalha com o aspecto material das plantas, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre chás, tá? Então, a gente tem a fitoterapia e a fitoenergética. A fitoenergética, quem estudou e criou foi o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, que são mestres que eu tenho na minha vida. Deixa eu mostrar aqui. Meu Deus, não posso derrubar café. Que quem puder adquirir, quem quiser tirar um print desse livro, vai ser uma das maiores aquisições que vocês vão ter na vida de vocês. Eu gosto muito da Patrícia e do Bruno Gimenez, porque a história de vida deles é incrível. Eu me vejo muito na história deles de vida, de terapeutas e que vieram para uma missão aonde, independente de o que fosse, eles seguiram a missão deles, eles mostraram para o mundo, né, a fitoenergética, que é o poder energético de cura das plantas, tá?
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente vai tomar um chá, tem diferença, tá, pessoal? Eles falam muito sobre as combinações, que a gente tem que ter algumas combinações para que realmente as plantas aconteçam na nossa parte energética. Energética, por quê? Porque é muito mais sutil, tá? Vai trabalhar lá nos nossos chakras. Quando a gente vai lá, prepara um chazinho, um chá só, vou dar um exemplo, um chazinho de camomila para um bebê ou pra gente, ele vai atuar principalmente na nossa parte física, tá? Ele vai atuar na nossa parte energética também? Obviamente que sim, mas principalmente no nosso aspecto corpo material, entendeu? E ele atua diretamente nas nossas dores, atua diretamente nos nossos desequilíbrios. Porém, né, a fitoenergética trabalha energia, a fitoterapia trabalha a parte corpo, né? Trabalha os nossos órgãos, trabalha os nossos músculos, né? Então tem essas diferenças. Para a gente poder trabalhar a parte energética, parte mais sutil, que eu sempre falo, é onde tudo começa, tá? Quando começam os nossos desequilíbrios, gente, quando começam as nossas doenças, nunca vai começar do nada. Entendam isso. Sempre quando acontecer alguma coisa pra vocês, há anos eu sou assim, sei lá, uma dorzinha de garganta, eu já começo a pensar, o que eu deixei de falar? Ou o que eu falei que eu não deveria ter falado? Comecem, vocês têm que fazer essa análise interna, tudo começa daí. A gente nunca se trata com cristal, nunca se trata com uma erva sem entender o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo dentro de nós para a gente poder se curar, tá? Senão a gente só vai ficar utilizando coisas e não vai acontecer a cura. A gente precisa entender e trabalhar. Então, por exemplo, Andressa, sei lá, veio uma dorzinha de garganta, aconteceu alguma coisa, eu deveria ter falado algo e não falei. Sabe quando tu engoliu, tu fica, nossa, eu deveria ter falado aquilo, por que eu não falei? Eu precisava ter falado. E já foi, já era, tá bom? Aconteceu, vai dar um desequilíbrio nesse chakra, ele fechou, a energia aqui vai ficar conturbada porque não passa mais o fluxo de energia, entendeu? E isso vai demorar uns dias, tá? Não vai ser no dia que você deixou de falar. O dia que você não falou que deveria ter falado, ó, trancou o chakra. E a gente não percebe, né? Tá no momento, às vezes, da raiva, tá no momento da angústia, do medo, enfim, o que foi. Trancou ali o chakra, fechou. Entrou em desequilíbrio. Quando fecha, gente, chakra laríngeo, aqui pra cima entrou em desequilíbrio também. Então, pensamentos conturbados, gente, é muita coisa acontecendo. Então, uns dias depois, porque é assim que funciona, nunca é no momento, o que vai acontecer? Uma dor de garganta, né? Aquele desconforto, ou às vezes também um congestionamento, ou uma dor de ouvido, tá? Porque tudo tá ligado, tá? Então, garganta, o nosso ouvido. Muitas vezes, dependendo como entrou em desequilíbrio tudo isso aqui, uma sinusite, uma alergia, aquela coisa aqui, ó, sabe? Muco. Então, gente, isso é depois de ter acontecido o acontecimento ali, ou de várias vezes está acontecendo, tá? Sempre, sempre, sempre por último é o nosso corpo físico, nunca vai ser por primeiro. Então, sempre vai acontecer no nosso campo áurico, nossos chakras, vai acontecer alguma coisa com eles e depois vem para o nosso corpo físico. Então a gente pode tomar um chá, pode ajudar, pode utilizar os cristais, né, diretamente para o que aconteceu. Aliás, para dor ou para o sintoma ali em si, né? Mas se a gente não entender, né, o que aconteceu para você estar dessa maneira, estar com essa dor, né, o que for, isso pode continuar acontecendo. Tá? E é dessa maneira que a gente deve trabalhar com tudo na nossa vida. Então, por exemplo, chás, ervas, né? Eu tive várias perguntas aqui, chá para dor de cabeça, chá para isso, chá para aquilo. Eu anotei todas, tá? Até depois eu posso estar falando. Mas o que a gente precisa entender primeiramente, gente? Desde cristais, óleos essenciais, ervas, tudo, a gente precisa entender o que aconteceu para poder estar utilizando, para acontecer a cura.
Quando a gente entende o que está acontecendo e a gente trabalha a causa, a raiz de tudo, dificilmente isso vai acontecer na nossa vida novamente. Vai demorar muito para acontecer, talvez. Então, não vai ser aquele caso que vai ficar se repetindo constantemente, tá? Há muitos anos atrás eu tinha muita sinusite, tá? Eu tinha muita sinusite. Eu tava passando por um momento muito conturbado da minha vida. E eu comecei a mudar alguns aspectos na minha vida. Eu mudei de casa, comecei entrei num relacionamento muito bom. Então muitas coisas começaram a acontecer. Então, automaticamente, a minha sinusite começou a diminuir e foi meio que imperceptível. E, gente, eu sou uma pessoa que eu não uso remédio, tá? Mas na época da sinusite, vocês não têm noção do quanto eu utilizava remédio. Chega a ser engraçado, às vezes eu fico pensando, gente, não era eu. Não era a minha essência, não era eu mesmo. Uma vez eu fui numa festa, olha que louco. Eu fui numa festa e na minha bolsa, e tipo, né, a gente é revistado quando a gente entra. Então, na minha bolsa, prestem atenção, tinha remédio. Quem que vai numa festa com essas coisas? Eu não consigo entender. Isso há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Eu tava indo com remédio pra dor de cabeça, remédio pra remédio pra sinusite. Sabe aquele nariz assim, ó? Era viciada, era 2 vezes por dia pelo menos. Aí remédio pra gastrite, porque eu tinha gastrite e eu acho que tinha mais um. Quando a mulher que revistava, ela olhou aquilo, ela falou, né? Eu falei, moça, eu tenho sinusite, eu preciso usar, eu tenho rinite também. Ela falou, então usa, né? Pra ver se não era droga, alguma coisa assim. Daí eu, né, na frente de todo mundo usando o negócio. Gente, quem que leva isso? Eu dizia, não podia ser eu. Olha que louco. Tu entendeu? Eu acreditava que eu só podia estar bem utilizando várias coisas, utilizando vários remédios. Gente, os remédios, a gente falou semana passada também, eles são extremamente importantes na nossa vida. Mas o que é o principal a gente entender? Que eles não vão nos curar, eles vão agir nos sintomas. O que vai nos curar? Nós mesmos, meus amores. A gente se cura. Entendam isso, essa é a minha principal missão nessa vida. Nós temos o poder de nos curar. Tô olhando aqui no olho de vocês. Nós, tá bom? Nós. Porque o nosso pensamento e os nossos sentimentos geram doenças, geram cura. As plantas, os cristais, eles nos auxiliam a gerar cura, a gerar qualidade de vida. Entendeu? Então, tudo isso tá aqui para nos ensinar, tá aqui para nos auxiliar, mas quem é o principal ator aqui de tudo somos nós, gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, entenderam que antes de tudo, antes da gente utilizar qualquer coisa e querer fórmulas mágicas, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, acolher o que está acontecendo com a gente e aí a gente trata, tá bom? Então, é isso aí. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem foi meu primeiro dia da menstruação. Então, eu já sei como eu fico, sabe? Eu fico introspectiva, me dá uma leve cólicazinha, né? Várias coisas acontecem. Tem vezes que me dá dor de cabeça, tem vezes que me dá dor na lombar, tem vezes que eu tô pirada. Essa vez eu tô bem tranquila, assim, né? Que eu tô bem tranquila. Ele falou que eu tô bem tranquila. Gente, é verdade. Tô bem tranquila. Então, tudo depende, mas como eu já me conheço, eu sei como eu fico, eu sei, por exemplo, quais chazinhos eu posso utilizar. Porque hoje eu sei que eu tô mais introspectiva. Por mais que eu esteja aqui falando, eu tô no momento, né, que a minha energia tá mais introspectiva. Então é legal a gente tomar, mulheres, chazinho de camomila, sabe? Tirar um momento, porque a camomila, ela vai trazer um relaxamento, ela vai trabalhar no nosso chakra, principalmente no nosso chakra do plexo solar, que é um chakra de como a gente se sente, de como a gente se vê, é um chakra da autoestima. Quando nós, mulheres, estamos menstruadas, a nossa autoestima baixa muito. A gente começa a achar defeito onde não existe, tá? E não dá pra gente dar muita bola pra isso. Menstruação é um momento introspectivo, não é um momento da gente ficar olhando pra essas coisas, não. E sim da gente olhar pros nossos sentimentos, tá?
E tudo tem a ver com os nossos chakras, tá bom? Então, menstruação tem a ver com o nosso chakra sexual, tem a ver com o nosso útero. Então, a atenção deve estar para aquele chakra. Acolher, tá? O nosso útero tem tudo a ver com emoções, gente. Tudo a ver com emoções. Então é por isso que quando ele tá com a energia tão baixa, a gente tá tão emocional, a gente tá às vezes para baixo porque a gente tá lidando com as nossas emoções, o nosso sangue, ele tá indo, né? E mesmo você que toma anticoncepcional contínuo, usa DIU, a gente passa por isso também. O nosso corpo, ele não aceita, né, parar no tempo. Vai acontecer algumas coisas ali mais sutis, mas vai estar acontecendo. Então, o nosso útero, ele precisa dessa atenção. Então, sim, eu posso utilizar plantinhas, eu posso utilizar uma bolsinha de chás, tá? Quem quer que eu ensine a fazer uma bolsinha de, sabe, bolsinha quentinha pra gente colocar no útero, onde a gente sente dor, com várias ervinhas que podem ajudar? Diz aí, quem quer? Ó, se vocês não disserem quem quer, eu não vou fazer. Deem coração, então, que é mais fácil. Vocês querem que eu ensine a fazer uma. Aí, ó. Querem que eu ensine a fazer essas bolsinhas com ervas, né? Pra nós mulheres estarmos colocando ali, sabe? Em cima do nosso útero maravilhoso. Ou estamos com dor nas costas, ou estamos com dor de cabeça, né? A gente pode colocar, utilizar, sabe? Forma maravilhosa. Adorei! Vou fazer então um vídeo pra nós, tá? Já aprendi como faz, vou testar e depois eu mostro pra vocês. Vai ser mara. Dá pra utilizar várias ervinhas. Então, eu necessito saber dessa bolsa. Ai, vamos fazer então, adorei. Ideia mara, né? E, gente, se tiver, eu não consigo acompanhar todo mundo que tá aqui, tá? Mas se tiver homens, por favor, vocês podem usar também, tá? Não me levem a mal quando eu falo de mulheres, por favor. Então, vocês podem utilizar quando vocês estão com dor de cabeça, dor nas costas. Gente, tensão. Sabe essa tensão que a gente tem aqui, ó? Isso é tensão, amores, da minha vida. Tensão de ficar tenso no computador, tensão de ficar tenso, sabe? Hoje eu tô bem tranquila, mas tem lives que eu faço que eu fico tensa só do meu lado esquerdo. Ainda tô entendendo, tá? Ainda não entendi. E eu acho que é não sei, nem eu entendi, tá? Então, o que é legal, por exemplo, depois que a gente tá com dor, a gente faz essa bolsinha, coloca aqui em cima, quentinha, com as ervas. A erva, essa bolsinha, a gente pode utilizar ela no micro-ondas, tá? Então, quando a gente esquenta a bolsinha, ela vai soltar o aroma do chá, tá? É muito parecido. E a gente pode pingar. Gente, eu tô fazendo isso, desculpa, porque tem um pelo na minha cara, acho que saiu agora. Então, a gente pode utilizar, inclusive, os óleos essenciais, tá? Pingar umas gotinhas, não aquecer no micro-ondas, é claro, mas depois que ela tá quente, tem as ervas lá dentro, mais umas gotinhas de óleo essencial. Parem. Imagina essa bolsinha aqui, ó, relaxando, duas. Você sentindo o aroma dos chás, sentindo o aroma do óleo essencial. Automaticamente a dor vai passar. Por quê? Porque você vai relaxar, a tensão vai sair. E é dessa maneira que as ervas funcionam na nossa vida, tá bom? Elas funcionam de forma sutil, gente. Não é algo que vai passar na hora. Primeiro, lembrem sempre, não coloquem tudo na planta, tipo, ai, eu tomei um chá, ai, a Andressa falou que ia dar certo e não deu. Por que será? A gente precisa entender, será que o que você tentou era aquilo mesmo ou estava outra coisa acontecendo, você não deu bola para aquilo, fingiu que aquilo não estava acontecendo, não quis enxergar aquilo e por isso a sua dor continua? A gente tem que pensar nisso também. As plantas, os cristais da natureza, eles são extremamente inteligentes. Eles são de altíssima vibração. A vibração muito mais alta do que a nossa, inclusive. Por isso que eles estão aqui para nos auxiliar. Então, muitas vezes a gente está passando por coisas que a gente nega que a gente está passando por aquilo. E a gente não admite trabalhar aquilo. Então, por isso a dor vai persistir. Então, gente, para que uma erva funcione na nossa vida, a gente precisa se abrir para isso e acreditar nisso. Lembram quando eu falei do benzimento lá? Eu sempre acreditei que o benzimento ia dar certo. E isso é o principal fator de que vai funcionar. A gente tem que acreditar, sabe?
Só acredita. O resto, ó, foda-se. Só acredita, entendeu? É assim que as coisas funcionam. A lei da atração funciona assim na nossa vida. A gente precisa acreditar. Quando a gente não tem uma pequena dúvida, gente, de qualquer coisa, não funciona, tá bom? Só confia no universo, confia nas plantas que vai dar tudo certo, tá bom? Então, entrando novamente ali um pouquinho mais sobre as ervas, gente, existe erva para tudo. Esse livro que eu mostrei para vocês, eu vou passar só vou ler uma coisinha aqui bem importante para vocês, tá? Pra gente poder estar trabalhando a parte energética do nosso corpo, vocês lembram, tá? Posso vir numa outra live explicar a diferença dos dois, tá? É que é muita coisa. Deixa eu até ver aqui o horário. Temos mais 20 minutos. Então, porque são diferentes, sabe? Quando a gente atua com ervas somente no nosso corpo físico e quando a gente atua no corpo energético físico, tá bom? Eles falam no livro deles que pra gente poder estar atuando no campo energético, que é onde tudo começa, que é onde a gente equilibra os nossos chakras, eles falam muito isso, gente. De nós, primeiramente, a gente encontrar os desequilíbrios, tá? A gente precisa encontrar os desequilíbrios. Para e pensa, todo mundo agora. Vamos fazer um exercício, tá? O que você tá fazendo? É isso aí, vamos lá. Vou até largar o livro. Para e pensa comigo agora. O que você tá passando hoje na sua vida que tá bem complicado? Tá assim, ó. Tá, tipo, tá te incomodando, não tá dando certo. Por que você não tá fazendo? Sabe, o que tá vindo e você sente que teu corpo tá respondendo isso, sabe? O nosso corpo, ele começa a mostrar pra nós quando aquilo ali já tá um tempo acontecendo, tá? Isso, muito obrigada, amiga. Fitoenergética do Bruno e da Patrícia. Então, o que tá, sabe, acontecendo na sua vida? Pega uma das principais. Não começa a achar um monte de coisa. Pega a principal, entendeu? Que tá ali, que tá acontecendo, que não sabe, não tá indo. Então é assim que as coisas funcionam. A gente acha a principal coisa, sabe? Que tá, e a gente começa a tentar entender por que aquilo tá acontecendo. O que eu tô deixando de fazer? O que eu tô fazendo que não precisaria ser feito? A partir do momento que a gente encontra essas coisas que deveriam ser feitas e outras que não deveriam estar sendo feitas, ou coisas que você fez que não sabe, não precisava, deixa, aconteceu, e sabe, tá tudo bem, não tem nenhum problema, a partir daí a gente vai começar a introduzir, por exemplo, as ervas, o poder das ervas para auxiliar. Por que eu tô falando a partir daí? Porque, gente, por exemplo, esse livro, eu vou só dar um exemplinho, tá? Depois que você aprende a utilizar, tá? A fitoenergética, o livro é maravilhoso, ó. Vou dar de novo aqui, ó. Já colocaram o nome, tá? E é assim mesmo, quando tem produto maravilhoso, a gente tem que indicar, tá bom? Esse, tá? É um tipo livro meu de cabeceira. O Léo até ele dá risada. Ai, gente, tem uma coisa que eu amo fazer eu faço meu chazinho, eu escolho as minhas ervas, tá? E lembrando, a gente não precisa só estar com problema para utilizar chá, tá? Mas sente a tua intuição. Quando você for escolher uma erva, diz assim, nossa, deixa eu sentir qual, sabe? Escolhe a nossa intuição, ela nunca mente, tá bom? Ela sempre vai dar o que a gente tá precisando. Só dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, tem um capítulo aqui, fitoenergética no dia a dia, tá? Só para vocês terem uma noção de como as ervas, elas são tão poderosas. Gente, são páginas, tá? Páginas de coisas do nosso dia a dia, tá? Que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, nossa, eu ia falar uma muito boa aqui, né? Vou falar, foi a primeira que eu li. Falta de orgasmo, tá? Foi a primeira que eu li. Então você tá lá tendo a sua relação sexual e você não consegue chegar ao orgasmo. Por quê? Ou você nunca chegou, tá? Gente, tem aqui, ó, vou até falar. Cadê? Porangaba,
eucalipto, hibisco e pierre roche e ginseng, tá? Então, eles falam muito de você criar, né, os compostos para poder estar utilizando, que era isso que eu queria falar antes, tá? Que a gente precisa ter algumas ervas, tá? Gente, só tô dando embasamento aqui, eu não tô ensinando, tá? Por favor, eu só quero que vocês entendem como esse universo é amplo e eles comprovaram cientificamente que isso funciona. E a fitoterapia, que é que atua no nosso corpo físico diretamente, que é muito mais antiga, existe também comprovações físicas, inclusive eu posso estar trazendo o livro aqui para vocês também, tá? Só quero que vocês, eu só tô mostrando para vocês quais são os mestres que eu sigo, tá? Eles falam em ervas, né, puras, que são as ervas pra gente usar por chakra, né, que é o que vai tratar diretamente o chakra, então é uma erva que vai estar tratando diretamente o chakra. Aí os niveladores, gente, olha que incrível, que é um composto que tem alcance sobre todos os chakras que vai ser tratado. Então tem o específico do chakra, o nivelador que vai ajudar a chegar lá, os físicos, que daí são as ervas que vão atuar principalmente na parte física, e o condutor, que é apenas o composto que vai ajudar que tudo aquilo aconteça. Então, por isso, gente, quando a gente fala de parte energética das plantas, tem tudo uma coisa ali por trás, entendeu? Então, eu aconselho muito a quem ama ervas, tá? Vai vir muita coisa maravilhosa por aqui sobre ervas, tá? Gente, assim, tem muita gente me pedindo real, assim, real mesmo, sobre fazer curso sobre ervas, de rituais com ervas e tá, calma, vai vir, maravilhoso, só a gente tá preparando da melhor maneira, tá? Então, vocês entendem que o mundo das ervas, o mundo das plantas, eles estão aqui para nos auxiliar. E, gente, tem erva para tudo na nossa vida, tá? Então a gente só precisa ativar, eu falei lá no começo da live, tá? Ativar esse conhecimento que tá entre nós, nós, na nossa ancestralidade, gente, das nossas tias, das nossas avós, das nossas mães. Ativa isso novamente em nós, sabe? Pra gente ter uma vida com mais saúde, a gente ter uma vida com mais qualidade de vida. Pra gente aprender a olhar para dentro de nós, a olhar para as nossas sombras e utilizar chá. Não é só você utilizar assim, ai, tô com uma dorzinha e vou utilizar. Quando você vai preparar um chá, você tem que olhar todo um contexto, sabe? Do que tá acontecendo que eu vou utilizar esse chá. Então, automaticamente, quando a gente usa cristais, quando a gente usa chás, plantas, a gente olha com uma visão mais ampla, sabe? De entender o que está acontecendo na casa, que entender o que está acontecendo com a gente, sabe? Então, a gente primeiramente tem que olhar para dentro de nós, olhar para as nossas sombras, olhar para os nossos sentimentos e entender o que está acontecendo, sabe? Abraçar isso com amor e não ter medo de tratar isso, porque todos nós temos traumas, todos nós temos medos, todos nós temos raiva, angústia, ódio, inveja, todos nós, tá? Só quem já foi, que não tem, tá bom? E esqueçam que, eu, Andressa, eu trabalho minha espiritualidade, eu não sinto inveja. Infelizmente, pode ser que eu ainda sinta em determinados casos, entendeu? Como vocês também podem sentir. Como eu também ainda tenho medos de coisas que eu achava que eu já não tinha mais medo, mas que eu ainda tenho. Que isso me faz lembrar o quanto todos os dias, enquanto eu viver aqui nesse mundo, eu tenho que me trabalhar. E é isso que o nosso ego faz. Ele faz a gente achar que a gente tá perfeito, que a gente não tem mais o que trabalhar, que a gente é foda, que a gente é o melhor no que a gente faz. Calma. Você pode ser muito bom, você pode ser foda, mas você ainda tem que melhorar, entendeu? E a nossa essência divina, ela mostra pra nós que nós temos que aprender todos os dias, às vezes no mesmo erro, e tá tudo bem, porque no momento que esse erro sair da nossa vida, você vai ser outra pessoa. Então talvez você não estava pronta ainda. Era o que estava acontecendo comigo esses dias. Eu achava, gente, teve umas coisas que eu já tratei com constelação familiar, que eu já tratei com rei, com várias coisas. E eu achava que aquilo estava resolvido na minha vida já, entendeu? O que vem acontece? Coisas
coisas começam a acontecer, tá? Pessoas que não tem nada a ver com a minha vida começam a acontecer, acontecimentos, sentimentos dentro de mim. O que tá acontecendo? Veio, tu precisa tratar isso. Ainda existem algumas coisas dentro de você que você não perdoou, que você não curou. Aí, né, a gente pensa assim, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa, como assim? Calma, você ainda não estava pronta. Você precisava curar uma parte daquilo para que viesse mais para você poder tratar de novo, entendeu? E é essa dança. A gente nunca tá pronto o suficiente para que tudo venha. É tudo aos poucos, entendeu? Por isso que a gente nunca pode deixar para fazer as coisas que a gente quer para depois, porque a gente nunca vai estar pronto o suficiente, porque a gente sempre vai ter coisa para trabalhar, a gente sempre vai ter coisa para fazer. E a gente tem essa cisma de querer estar perfeito em tudo, de não. É que tem, né, essa coisa da sociedade, da gente querer sempre, tipo, ser o mais perfeito, sabe? Não errar, não, sabe? Não fazer nada. Gente, não existe isso, pelo amor de Deus. Que doideira, né? De, sei lá, eu sou uma pessoa que eu falo sobre ansiedade, que eu falo sobre dores, eu falo sobre cura, eu falo sobre elevar a vibração. Vocês acham que eu não surto? Vocês acham que eu, muitas vezes, não tenho crise de ansiedade? Vocês acham que eu, às vezes, não me pego com os pensamentos doido? Gente, todo mundo. Só como eu aprendi durante muitos anos da minha vida, hoje eu consigo controlar isso daí, entendeu? É diferente, ou eu controlo que isso aconteça menos, tudo mais, mas não quer dizer que isso nunca mais vai acontecer. E é isso que a natureza vem mostrar pra nós, entendeu? Que a gente tem que somente viver o amor incondicional. E, gente, as plantas mostram isso pra nós. Amor incondicional, nosso chakra. E o que é isso? É olhar para as nossas feridas, olhar para as nossas dores, olhar para aquela pessoa que a gente tem raiva, que a gente tem ódio, que aconteceu alguma coisa. Eu não estou querendo dizer que você vai deixar de ter ódio da pessoa assim, ó. Não, às vezes pode levar vidas para você parar de sentir ódio, mas você precisa trabalhar isso, entendeu? Aconteceu umas coisas esses dias aí em casa. Gente, eu sou meio pirada, tá? Não mexem com meus bichos, não. Com meus cachorros e gato, que eu fico louca. Então, eu discuti esses dias com um vizinho, tá? Muito engraçado. Eu não vou entrar em contexto aqui. Mas eu xinguei o cara, entendeu? Eu xinguei mesmo. Então, gente, eu fiquei com aquilo ali na cabeça. Nossa, aquilo me torturava. Eu dizia, meu Deus. E, gente, ele é um senhorzinho. Ai, eu dizia, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. O cara é meu vizinho, eu moro aqui há quase 5 anos. Tipo, a gente se dá bem com todo mundo, sabe? Tipo, e, gente, eu fiquei dias e dias e dias com isso daí na minha cabeça. De, ai, eu sou uma pessoa horrível, eu não deveria ter feito. Meu Deus, eu sou louca. Eu discuto com as pessoas. Foi dias que o que eu entendi? Que eu não era errada da situação, entendeu? Que o que a pessoa fez realmente era errado, mas que foi importante eu ter falado aquilo, entendeu? Foi muito importante porque simplesmente aquilo ali não aconteceu mais. Só que a gente é tão condicionado a ser perfeito, a ser uma dama, a não falar o que a gente pensa porque pode magoar o outro, a, sabe, a guardar pra si porque vai que o outro se magoa, vai que o outro não gosta mais de você, vai que o que você fala, a pessoa se afasta de você, porque a gente tem essas carências internas dentro de nós e a gente acaba não sendo quem a gente é. E tá tudo bem, às vezes, a gente querer discutir porque a gente é assim. E às vezes é importante, sabe, a gente expor a nossa opinião, porque daí a gente deixa claro para as pessoas nossos pensamentos, quem a gente é, e ela já conheceu de cara quem você é e vai ter que respeitar, entendeu? Mas sempre com amor. E, gente, eu tive que trabalhar tanto isso dentro de mim, de dizer pra mim que tava tudo bem eu ter feito aquilo e eu me perdoar, gente, começou por mim, tá? Eu me perdoar por eu ter gritado, eu me perdoar por tudo aquilo e perdoar a outra pessoa. Olhar para aquela outra pessoa e dizer, nossa, às vezes ela não queria ter feito aquilo. Ela não, pode ser que ela não tenha feito por mal, pode ser que na 6 minutos,
Ou pode ser que na vida daquela pessoa ela aprendeu daquele jeito e ela não tem culpa daquilo, entendeu? A gente tem que nos perdoar e perdoar a outra pessoa. E é isso, entendam, tá? Tá quase acabando a live. Então isso é o que é principal que as plantas vêm mostrar pra nós. Amor, gente. Amor, perdão, gratidão, tá? Então, sempre lembrem disso, verde, tá? E olha que lindo, a cor que a planta não absorve é a cor que é a cor que ela nos deu pra gente, né? Então, por exemplo, flores vermelhas, elas nos dão, foi a única cor que elas não absorveram, elas nos dão a cor vermelha para nos ajudar, né? Então, o vermelho, ele remete principalmente ao nosso chakra raiz, né? O nosso chakra das coisas mais básicas. Então, é muito legal a gente ter flores vermelhas, por exemplo, para nos ajudar a enraizar. Ela ajuda muito na paixão, ajuda muito no amor também, né? A dar mais energia, a dar mais vigorosidade. Então, flores laranjas, elas nos auxiliam muito a dar energia, a dar mais disposição. Só de você olhar para uma planta, você vai sentir isso. Gente, olha o girassol, olha essa. Quando você vê um girassol, você não sente uma energia maravilhosa, você não sente assim uma luz. E ele trabalha muito o nosso plexo solar, ele mostra para nós a nossa missão, quem nós somos, a nossa beleza. Então, muitas vezes a gente não sabe disso, mas o nosso inconsciente, a nossa consciência divina vai entender isso, tá? Então, tudo, lembrem do que eu falei lá no começo, as coisas são muito maiores do que a gente pode imaginar. Tá? As coisas são muito mais amplas do que a gente pode ver com os nossos olhinhos físicos, tá bom? Então, tudo é a gente tem que abrir a nossa mente, a gente tem que expandir a nossa mente e começar a prestar mais atenção nas coisas e começar a entender que a principal corzinha aqui, ó, que as plantas nos mostram e que é o maior aprendizado que vocês vão ter com essa live de hoje, tá? Porque é muita coisa para falar, então não tinha como eu falar tudo, né? A gente pode ir dividindo em lives. Então, o que as plantas têm como principal? Ensinar a gente a amar, ensinar a gente a amar o próximo, ensinar a gente a se amar, independente de tudo que aconteceu na nossa vida, independente do que a gente já fez, já deixou de fazer, ou do erro que a gente cometeu. Lembra que eu falei ali, nossa, por tantos dias eu me culpei por o que eu tinha feito, mas tá tudo bem. E foi importante eu ter falado, tá tudo bem. E tudo tem o seu tempo, gente, entendam isso, tudo tem o seu tempo, tá? E mais uma coisa que as plantas nos mostram, principalmente as árvores. Quanto tempo falta? 2. Rápido. Gente, principalmente as árvores. Elas fazem o que elas devem fazer, tá? Independente do mundo, o que está acontecendo. Olhem as raízes das árvores, às vezes, indo pro asfalto, nas calçadas. Elas não se importam se tem cimento, o que tem em cima delas. Elas vão viver a missão delas, que é crescer o mais alto que elas podem crescer em direção à luz, tá? E sempre na cor verde, vibrando amor, vibrando gratidão, independente do mundo lá fora. E é isso principal que as plantas têm para nos mostrar, independente. O mundo pode estar caindo lá fora, pode estar acontecendo o que for. As plantas nos mostram que a gente tem que viver a nossa missão, independente, tá? Que a gente tem que sempre seguir a luz divina, tá bom? Sempre lembrem disso. E tá acabando a nossa live, gente, vai ficar salva essa live, tá? Muito, muito, muito obrigada por quem ficou até o final, por quem veio, quem saiu, tá? Muito obrigada a todos. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá? Tem no nosso link ali do perfil do Instagram aqui mesmo, tem um link. Clica nesse link que vai ter lá YouTube e você entra no YouTube, tá bom? Muita gratidão, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima semana, tá bom? E sempre lembrem, tá? Independente do que tá acontecendo, vivam a missão de vocês, o que vocês acreditam e o que vocês amam, tá bom? Muitos beijos, gente, e até a próxima live, tá bom? Beijão!